Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Diferente do costume, eu não tô trazendo vídeo no domingo, eu tô trazendo vídeo na quarta-feira, porque eu tava viajando, eu me casei 2 semanas atrás, eu fui viajar, né, eu fui pro Chile passar alguns dias e realmente nesses últimos 3 dias eu não tive condição alguma de gravar. Eu tive alguns passeios lá no Chile que ocuparam o dia todo e eu tive o voo, né, toda a questão do aeroporto e etc, até eu chegar aqui em casa, arrumar algumas coisas. Somente hoje que eu tô conseguindo trazer o Clube da Bilheteria para vocês. Mas vamos falar a respeito do grande sucesso da Taylor Swift e da continuidade dos filmes de terror. Então, vamos lá! Então, na primeira posição, não posso deixar de citar o filme da Taylor Swift, The Eras Tour, ou seja, a tour das eras da Taylor Swift. A Taylor Swift se transformou num fenômeno lá nos Estados Unidos, principalmente, ao redor do mundo também, só que eu acredito que nos Estados Unidos ela tem se consolidado como uma das maiores artistas aí das últimas décadas. É até difícil a gente comparar com outros artistas, e vocês vão ver que os números realmente mostram isso. A Taylor Swift, ela decidiu lançar um filme, ela pediu autorização, né, para os sindicatos lá, dos roteiristas, dos atores, etc, e foi autorizado o lançamento. Ela colocou o filme lá para ser lançado nesse último final de semana, e muitos estúdios tiveram que mudar a data dos seus filmes, porque o filme começou a criar um hype muito grande, começou a ser alimentado por muitas salas de cinema, principalmente por causa de uma estratégia de lançamento muito inteligente, que eu não sei se foi uma ideia da Taylor Swift ou uma ideia da equipe dela, né? Mas de qualquer forma, a estratégia de lançamento foi sensacional. Se vocês quiserem, eu até abordo toda essa estratégia em um vídeo separado, né? Porque eu não quero ocupar também grande parte do Clube da Bilheteria somente para explicar tudo o que foi feito em volta desse filme. Mas vale dizer que o filme abriu acima dos 92 milhões de dólares, uma das maiores aberturas de 2023 para um filme concerto, né, como eles dizem, que é um filme principalmente focado num show, e é o que aconteceu com esse filme da Taylor Swift. O filme abriu com 92,8 milhões de dólares, com uma média de 24 mil dólares por cinema, que é uma média bem alta. E o filme abriu ao redor dos Estados Unidos inteiro, e mais uma das coisas inteligentes que foram feitas é que a Taylor Swift não fez nenhuma parceria com nenhum grande estúdio, nenhuma grande distribuidora. Ela falou diretamente com a AMC, que é uma grande rede de cinema lá nos Estados Unidos, e eles fizeram um lançamento diretamente nas salas de cinema, sem depender de uma distribuidora como intermediária. Foi uma ideia muito boa, que pode sinalizar uma nova modalidade aí, de repente, né? As próprias salas de cinema podem começar a expandir para esse tipo de evento, porque os cinemas, né, a gente vê através da Marvel, de Star Wars, hoje é muito mais fácil você conseguir criar um público muito grande com um evento como esse do que com um filme de drama, com um filme de comédia. Então faz sentido que as redes de cinema comecem a explorar esse tipo de possibilidade. Obviamente o filme não foi transmitido somente na AMC, mas a AMC serviu quase que como a distribuidora, ganhando uma pequena taxa, inclusive nas outras redes de cinema. Pelo menos foi isso que eu entendi, né, dando uma pesquisada a respeito da estratégia de lançamento desse filme. Só que várias outras coisas foram colocadas em prática, inclusive preços mais altos, né? Então o preço do ingresso não foi igual ao preço de ingressos de filmes normais, então isso ajudou obviamente essa marca de 92 milhões de dólares. E não só isso, eles não vão lançar o filme no decorrer da semana, então na segunda-feira, na terça e na quarta você não pode assistir esse filme. Eles estão querendo criar uma aura de espetáculo, né, digamos assim, então você só vai poder assistir, se eu não me engano, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. A quinta eu não me lembro, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza que é um filme reservado somente pro final de semana, né? Ou pelo menos de quinta a domingo, né? Porque eles querem as salas lotadas, eles estão incentivando as pessoas a cantarem junto. Pelo que eu vi, inclusive, nos vídeos, as pessoas vão até lá na frente, as pessoas estão indo até praticamente o palco, então daria para colocar muito mais gente em uma sala de cinema, porque as pessoas simplesmente não estão respeitando os assentos, não estão ficando parados, né? Todo mundo tá indo lá pra frente, cantando, gritando. Eu vi muitos TikToks aí no final de semana a respeito disso.
Então, eu não sei se é possível, né, que no próximo final de semana eles vendam mais ingressos do que as limitações da sala. Eu imagino que eles não poderiam, por alguma regra, né, por alguma limitação, inclusive das leis lá dos Estados Unidos, quantas pessoas você pode colocar dentro de uma sala de cinema, mas com certeza eles poderiam vender muito mais ingressos do que eles estão vendendo, porque a sala fica inteira vazia e as pessoas vão todas lá pra frente, né, pelo menos em algumas sessões, como eu disse, que eu vi aqui. E uma informação importante é que nesse final de semana, os 10 primeiros filmes arrecadaram 132 milhões de dólares conjuntamente em território americano. Isso não acontecia desde agosto com o filme da Barbie, então a Taylor Swift conseguiu carregar as redes de cinema nas costas para um final de semana muito positivo. Se a gente comparar com o final de semana anterior, onde os filmes fizeram somente 72 milhões de dólares, e 2 finais de semana antes desse eles tinham feito somente 51 milhões de dólares, basicamente com os mesmos lançamentos. Então esse filme da Taylor Swift conseguiu trazer muito dinheiro, ainda mais dessa forma com que o lançamento foi feito. E ao redor do mundo todo, o filme que teve um orçamento previsto entre 10 e 20 milhões de dólares, então eu coloquei aqui um orçamento calculado em 15 milhões, o filme já chegou a 123,5 milhões de dólares. E aqui eu comparei com alguns outros filmes concerto, né, ou filmes de grandes estrelas musicais, começando em 2009 pelo filme This Is It, né, que era um filme a respeito da última turnê do Michael Jackson, que acabou não acontecendo, né, depois do trágico falecimento do cantor. O filme abriu com 23 milhões de dólares em território americano e acabou fazendo 261 milhões de dólares ao redor do mundo todo, mas foi um filme com lançamento convencional e a gente vê que o Michael Jackson era realmente uma estrela global gigantesca, até hoje um dos maiores nomes da história da música. O filme fez 261 milhões de dólares. Obviamente, se a gente ajustar pela inflação, esse valor vai para casa dos 400 milhões. Depois o Justin Bieber lançou 2 filmes concerto diferentes. Ele lançou o filme Never Say Never, que fez 29 milhões na abertura e 99 milhões no final da sua corrida, e o filme Believe, que abriu com 2 milhões somente e finalizou com 10 milhões de dólares. O primeiro filme foi da Sony, como eu disse, enquanto o filme do Michael Jackson, se não me engano, foi da Paramount. Então a gente vê que a situação foi bem diferente desse lançamento da Taylor Swift, que no primeiro final de semana já está atrás somente do filme do Michael Jackson, abrindo com 92 e chegando a 123 milhões de dólares. E como eu falei, eu quero abordar esse filme em um vídeo separado, porque pode ser, né, um novo evento, um novo estilo de evento aí que as salas de cinema podem fazer por conta própria. Obviamente já existem, né, vários eventos, a Fathom Entertainment, né, faz muitos eventos desse tipo, só que não do peso, né, de uma turnê da Taylor Swift. Então a Taylor Swift tá na boca do povo aí lá nos Estados Unidos por causa do relacionamento com o Travis Kelce, né, que é um dos melhores jogadores lá de futebol americano. Ela apareceu lá na NFL, então ajudou a audiência da NFL, ajudou a trazer, né, muitos seguidores pro Travis Kelce. Então tem toda uma situação aí envolvendo a Taylor Swift que pode ser parte do marketing para esse filme, né, para as pessoas continuarem falando sempre dela. Ou pode ser que seja real, né? As especulações a respeito desse relacionamento estão acontecendo bastante em território americano. Aqui no Brasil, obviamente, também, mas lá eu acho que o hype tá muito maior. Mas avançando para a segunda posição, né? Outras análises eu vou deixar para esse vídeo específico que eu vou fazer a respeito desse filme. Na segunda posição ficou o filme O Exorcista 2, que trouxe mais 10,9, quase 11 milhões de dólares, com uma queda de 58%. Que não é uma queda tão acentuada assim para um filme de terror. Muitos filmes de terror ficam na casa dos 65, 67, até 70%. Esse filme mostra que ele conseguiu um boca a boca positivo, porque mesmo com a chegada de um filme gigantesco como esse filme da Taylor Swift, eles conseguiram manter grande parte do público. Obviamente, colocando esse sucesso, né, em perspectiva, não foi um final de semana perfeito, poderia ter caído 40%, 45%, mas como eu disse, para um filme de terror, a queda foi positiva. O filme chega a 85 milhões de dólares, com um orçamento de 30 milhões, então o filme já é lucrativo para a Universal, que tem dominado aí o gênero de filmes de terror. Tem muitos outros filmes, obviamente eu falei no final de semana passado, um vídeo que eu gravei inclusive lá no Chile, né, no meu quarto do hotel. Se vocês não assistiram, assistam, né, o final de semana anterior do Clube da Bilheteria.
O filme não tem nem como comparar com o Exorcista original. O Exorcista é um dos maiores fenômenos da história do cinema, mas, né, mais de 40 anos depois, esse filme tá se saindo muito bem. Na terceira posição, caindo 39%, ficou o filme da Patrulha Canina, o filme 2, né, da Patrulha Canina. O filme fez mais 6,8 milhões de dólares e ao redor do mundo todo ele chega a 126 milhões de dólares. E o filme está se aproximando e provavelmente vai bater o seu antecessor. O filme fez 144 milhões de dólares, o primeiro filme que foi lançado em 2021, e esse segundo chega a 126, como eu falei, com um orçamento semelhante. Então é um dos poucos casos nesses últimos anos que um filme bateu o seu antecessor. Lembrando que o primeiro foi lançado em um momento de pandemia, então não é como aqueles casos que a gente vê um filme lançado em 2018, aí o filme em 2021, 2022 fica abaixo das expectativas, né, por causa desse momento de pandemia. Esses filmes não, os dois foram lançados, inclusive o primeiro eu diria que está mais ainda na desvantagem. E é outro filme que já está sendo lucrativo para Paramount. Patrulha Canina é um fenômeno, né? Se você vai na ReHap ou na PB Kids, em alguma loja de brinquedos atualmente, você vê, tem lá o boneco de cada um dos caninos ali da Patrulha Canina, tem jogos, tem muita coisa, virou realmente uma grande marca para Paramount e eles estão trabalhando muito bem com essa marca. Depois, na quarta posição, ficou o filme Jogos Mortais X ou Jogos Mortais 10, que eu não acho que seja o 10º Jogos Mortais, porque eles estão considerando aquele filme com Chris Rock também como se fosse o Jogos Mortais 9, mas isso não vem ao caso, eles queriam colocar esse nome, né? Jogos Mortais X, com certeza, é um nome bem interessante. E o filme já chega a 71 milhões de dólares, então o filme já conseguiu bater Jogos Mortais 6, já conseguiu bater Jogos Mortais 9, né, que seria o filme Spiral. Ele não tá tão distante assim do primeiro filme, que fez 103 milhões de dólares, que foi lançado lá em 2004. Depois a gente viu em 2005, 147 milhões, em 2006, 164 milhões, em 2007, 139 milhões, em 2008, 113 milhões, em 2009, 68 milhões, como eu já falei, e em 2010, 136 milhões de dólares. Então, eu falei isso no vídeo anterior, que é impressionante uma franquia conseguir lançar vários filmes consecutivos entre 2004 e 2010, todo ano, como um reloginho, tinha um filme dos Jogos Mortais chegando. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E é outro filme barato, né, com um orçamento de 13 milhões de dólares, que com certeza já se pagou. A Lionsgate depende bastante desses grandes sucessos, que eles investem pouco, porque não é um estúdio que tem propriedades gigantescas, né, que ele pode depender. Na verdade, nenhum grande estúdio está podendo depender de nenhuma grande propriedade, com exceção da Disney, né, com filmes de Star Wars e filmes da Marvel, só que mesmo os filmes da Marvel já estão fraquejando bastante nas bilheterias e vários deles já podem começar a ser considerados fracassos, coisa que não acontecia muito se a gente olhar 5, 6 anos atrás. E fechando o top 5 ficou o filme A Resistência, que é um filme que parece ser muito bom. O boca a boca deve estar sendo positivo, as poucas pessoas que estão indo assistir devem estar falando muito bem, porque o filme caiu somente 13% e trouxe mais 4,3 milhões de dólares. O filme chegou a 79 milhões, mas ainda não chegou nem ao seu orçamento de 80 milhões. Esse filme precisaria fazer pelo menos 2,5 vezes o seu orçamento, então pelo menos uns 200 milhões para mais, para começar a se pagar, né, para começar a dar lucro, quer dizer, porque obviamente os estúdios dividem a participação com as salas de cinema, então o filme teria que fazer muito mais dinheiro do que ele vem fazendo, e parece um filme muito bom, como eu falei. É uma pena que tenha sido mais um filme original a fracassar. Outro filme que continua no top 10 é o filme A Freira 2, que chegou a 257 milhões de dólares. Eu vou colocar o quadro aqui dos filmes do universo da Invocação do Mal para vocês darem uma olhada. Obviamente a Maldição da Chorona é um pouco questionável, tá nessa lista. Muitas pessoas já comentaram nos vídeos anteriores, mas para manter a consistência aí dos últimos vídeos eu vou manter, porque tem pessoas que falam que sim, tem pessoas que falam que não, então eu vou manter aqui. Se você não acha que a Maldição da Chorona entra nessa lista, basta vocês ignorarem o filme. A gente vê que a Freira, com 257 milhões, já chegou ao número do filme da primeira Annabelle, né? E tá bem aquém ainda do primeiro filme da Freira, mas não deixa de ser um grande sucesso. Outro filme que continua caminhando, ainda não se tornou lucrativo, eu acredito que não vai conseguir se tornar lucrativo, mas é o filme A Noite das Bruxas, dirigido e estrelado pelo Kenneth Branagh, que é um cara que eu gosto bastante. Ele fez lá o professor em Harry Potter, o professor Lockhart, né, no segundo filme.
para muita gente esse é o papel marcante ali da carreira dele, mas ele faz o Hercule Poirot, que é um cara que eu gosto muito também, né? Ele é o personagem principal da maioria dos livros da Agatha Christie. Ela tem livros que não tem o Hercule Poirot, obviamente, ela tem inclusive outros detetives que ela explora também nesses livros, mas o Hercule Poirot é o principal personagem dela. A gente já viu Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e agora A Noite das Bruxas. O melhor ponto, né, o argumento mais positivo para A Noite das Bruxas é que eles conseguiram controlar o orçamento, que tinha crescido bastante, né? Foi de 55 milhões para 100 milhões e agora voltou para 60 milhões. Só que a bilheteria também caiu. O filme anterior fez 137 milhões e foi um desastre financeiro. Esse filme custou 60 e chegou a 110. Então, ele pode não ter se pagado nas bilheterias, mas eu acredito que se a gente juntar tudo que um filme arrecada com serviços de streaming, com vendas em VOD e assim por diante, eu acredito que esse filme pode vir a ser lucrativo, dando assim uma luz no fim do túnel, né, para um possível quarto filme dentro dessa franquia. E como eu falei no final de semana passado, pela primeira vez, nem o filme da Barbie, pela segunda vez agora, né, porque no final de semana passado foi a primeira, nem Barbie nem Oppenheimer fazem parte do top 10. Então vamos lá dar uma olhadinha no top 5 de 2023, começando por Barbie com 635 milhões, Super Mario com 574, Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e Oppenheimer com 323 milhões de dólares. E no mercado mundial a gente tem mais ou menos a mesma lista. Na primeira posição, obviamente, o filme da Barbie com 1,439 bilhão, Super Mario com 1,360, Oppenheimer com 941, Guardiões da Galáxia com 845 e Velozes e Furiosos 10 com 714 milhões de dólares. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do final de semana, o que vocês acham desse filme da Taylor Swift, né? Vocês gostaram da estratégia? Como eu disse, eu vou explorar um pouquinho mais a fundo. E o que vocês acham desses filmes de terror que continuam trazendo muito dinheiro? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.